Bom, boa noite aí para todo mundo, né, que tá aqui no nosso seminário GPEP. Estamos aqui no sexto seminário GPEP, né? E hoje a gente vai apresentar aqui, eu vou apresentar o texto, né? Que deixa eu até projetar aqui na tela já, mais especificamente. Até peço desculpas porque acabamos mandando em cima, né, o texto, mas isso foi por um descuido meu mesmo, assim, que estava com o texto, mas não conseguia exatamente fechá-lo, e aí fui me sabotando e não mandei, mas mandamos aí, acho que tem uns 2 dias, mais ou menos, né, mesmo que acho que não tenha sido possível ler o trabalho, eu imagino que está todo mundo aí numa dificuldade tremenda nas suas correrias, né, mas se eu tiver as condições de apresentar aqui um pouco das ideias desse trabalho, e aí eu acho que já gera um debate muito rico, e a gente... eu gostaria mesmo de conversar, inclusive porque esse texto, né, nasce já há muito tempo atrás, e tem a professora Maria de Lourdes Molo como um mote, vamos dizer assim, central na elaboração desse texto, né? Eu comecei a escrever esse texto em 2015, quando a professora Maria de Lourdes Moro tinha publicado, saíram 2 textos dela sobre o assunto em 2015, né? Pode ser que tenha outros também, mas ela até pode falar melhor em outro momento, mas se eu não me engano teve 2, um que foi com a professora Amado, como é que ela chama? Adriana Moreira Amado, né? Chamado Debate Desenvolvimentista no Brasil, Tomando Partido, né? E o outro texto dela, daí dela sozinha, né? Eu vou até mostrar aqui os textos que motivaram vamos dizer assim, a execução desse trabalho, a discussão desse trabalho, né? Cadê aqui? Deixa eu ver, aqui achei. Está aqui o texto da Maria Lourdes Molo com a Adriana Amado, o debate desenvolvimentista no Brasil, tomando partido, né? Em que as autoras analisam o que é esse desenvolvimentismo, política econômica, né, e a questão do novo desenvolvimentismo e do social desenvolvimentismo, né, existiriam supostamente escolas do desenvolvimentismo, né, e aí depois esse outro texto dela, da Lourdinha, em 2015 também, né, final ali de 2015, na revista de Economia Política, que é o debate desenvolvimentista, reflexões sobre alternativas desenvolvimentistas marxistas, né, e mais especificamente nesse texto, né, que vai me levar a pensar e a refletir sobre o assunto, né, e justamente porque eu estava, né, ali em 2015 no meu doutorado na URGS, e eu estava fazendo uma disciplina que acho que alguns colegas aqui talvez também deve ter feito, né, fizeram na época, que chamava Socialismo, Teorias e Experiências Históricas, que era com o professor Eduardo Maldonado Filho e o Chimitão, lá na URGS, né? E o texto final da disciplina envolvia uma discussão, vamos dizer assim, da disciplina ali e que pensasse alguma coisa, né? A gente discutiu tanto teorias de socialismo quanto alguns casos mais especificamente a União Soviética e acho que a Iugoslávia, que eu lembro que na disciplina a gente chegou a conversar. E aí, como saiu esse texto da Lourdinha, eu pensei, bom, eu quero fazer essa discussão. Existe uma possibilidade de aproximação entre marxismo e desenvolvimentismo? E aí eu também estava um pouco privilegiado ali naquele momento, porque era em 2015 e eu fazia doutorado lá na URGS, e o meu orientador, o professor Pedro Fonseca, é um cara que estava pensando justamente o conceito de desenvolvimentismo. Ele, inclusive, já tem outro texto com a professora Maria de Lourdes Molo, também discutindo essa temática, além de até um texto mais de HPE brasileiro, História do Pensamento Econômico Brasileiro, né, falando
ali dos papelistas e dos metalistas, e como talvez um certo embrião desse pensamento desenvolvimentista teria nascido ali, né, na virada da nossa república, ou estaria presente em alguma medida ali, naquele momento, naquele contexto, né? Eu resolvi entrar nesse debate, né, justamente pensando, né, avaliando criticamente em que medida o desenvolvimentismo pode ser uma estratégia de política econômica compatível com a teoria marxista, né? E aqui eu tentei falar pausadamente, porque as palavras, às vezes, já podem causar, enfim, estranhezas, né? E aí, por que eu estou querendo fazer esse questionamento, né? Porque, de certa maneira, já ali em 2015, embora com uma formação ainda muito mais incipiente do que hoje, de lá para cá tem um acúmulo aí de estudos e tal, né? Mas já ali naquela época eu percebia que o marxismo como, vamos dizer assim, uma teoria social, né? Não é só uma teoria social, né? O marxismo ele tem uma filosofia da praxis, uma teoria prática, né? A tese 11 lá sobre Feuerbach, que fala que os filósofos da agora interpretaram o mundo, o que interessa é transformá-lo. E é claro que isso está intrínseco na formulação da crítica da economia política, na medida em que o desenvolvimento capitalista constrói, ele engendra elementos, vamos dizer assim, que apontam para algo novo, né? Aparece isso na tendência declinante da taxa de lucro, na tendência à elevação da composição orgânica do capital, que está expulsando a força de trabalho viva do processo de produção, e ao mesmo tempo engendra uma série de crises, etc, etc, etc. Ou seja, ele aponta para uma transformação. Então, eu sempre vi o marxismo como não apenas uma teoria, né, ainda que crítica, mas uma teoria que capaz de operacionalizar justamente, de maneira intencional, essa transformação. E, é claro, apontando para um horizonte de novo tipo, um horizonte, vamos chamar aqui, socialista. Embora essa definição, por si só, já é bastante ampla, diversa, fala várias coisas. Bom, o que eu quis mais ou menos pensar, né? E aí, como é que eu vou fazer isso, né, nesse artigo? Esse é um artigo, assim, que eu considero ainda em aberto, até por isso eu quero ter esse momento aqui de falar com vocês, e gostaria também de pensar algumas coisas, né, porque eu tenho aqui alguns apontamentos que muito fraternalmente discordarei da professora Maria de Lourdes Molo, mas eu gostaria muito também de ouvi-la a respeito, porque eu acho que é justamente esse diálogo que pode, vamos dizer assim, aprofundar as questões, né? Não tenho problema nenhum com isso, muito pelo contrário. Então, tá, aí como é que eu fui fazer isso, né? Daí é o que está aí nesse resumo, né? Eu fui fazer uma revisão teórica sobre o conceito de desenvolvimentismo, né? E aí eu parto desse artigo que a professora Maria de Lourdes Molo escreve, mas também outros autores, mais ou menos ali naquele período, vão separar entre os chamados novos desenvolvimentistas e os social-desenvolvimentistas. É uma separação, mas o pessoal gosta de falar entre a escola da Unicamp e o pessoal do Bresser, né? Entre a candidatura do Ciro Gomes e a do Fernando Haddad em 2012. Tem várias maneiras da gente perceber, mas estou falando estritamente do ponto de vista essa distinção entre social-desenvolvimentistas e novo desenvolvimentista. E eu parto dessa distinção, eu tento definir o conceito de desenvolvimento. Na verdade, não é eu que defino, eu pego aquilo que o Fonseca definiu. Ele escreveu um artigo em 2014, que saiu, um capítulo de livro que saiu numa obra do IPEA, onde ele vai definir o conceito de desenvolvimentismo, e ele vai aprender 3 núcleos constituidores, né? O desenvolvimento. E aí, como que ele faz isso? Ele faz uma ampla revisão da literatura que fala de desenvolvimentismo, reivindica desenvolvimentismo, e vai, dessa literatura, extrair uma espécie de núcleo conceitual fundante. Ainda que haja variações, né? Existem desenvolvimentismos, né? O social, o novo desenvolvimentismo, né? Na experiência histórica, em alguns países foi de um jeito, em outros foi de outro, etc.
Então, vou tentar pegar essa definição de conceito desses 3 núcleos centrais, vou mapear esse debate entre os novos desenvolvimentistas e os social-desenvolvimentistas, né, que vão basicamente divergir no que diz respeito à questão da distribuição de renda pró-trabalhadores, pró-salários, né, em que medida isso pode estar associado a um processo de aceleração da queda da taxa de lucro, ou, na verdade, de impulsionamento da demanda efetiva. Existe um debate no âmbito desenvolvimentista, de quem reivindica o desenvolvimentismo, que aponta para essas questões, né? Então, eu vou apresentar esse debate, e aí eu vou entrar especificamente no marxismo, né? Então, não quero exatamente falar desse debate, porque quero trazer para o marxismo, que eu acho que, apesar desse grupo aqui ter pessoas que podem estudar, eu gostaria de ouvi-los em particular a respeito do marxismo, né? Então, mais ali para frente, aí eu vou fazer uma revisão, né? Que é o que eu escrevi aqui nessa introdução, né? Então, está em 5 partes o artigo, né? Além da introdução. Na segunda parte, eu apresento conceitos do desenvolvimentismo, tento essa discussão precisão teórica, os novos e o social-desenvolvimentista. Depois, eu vou fazer uma discussão sobre como Marx argumenta a transição para o socialismo. Alguns textos do Marx, em particular, eu vou me valer da ideologia alemã, crítica do programa de Gotha, e tem um autor que chama Richard Hunt. Ele tem um livro chamado The Political Ideas of Marx and Engels. São 2 volumes, é muito interessante. E ele apresenta, ele faz uma revisão do pensamento do Marx, em particular do Marx olhando o que seria essa transição, a ditadura do proletariado, essas coisas todas, né? Então, pego esses textos e vou tentar olhar como que o Marx vai analisar essa questão da democracia, essa questão da possibilidade de tomar o Estado por dentro e, a partir daí, conduzir um processo de transformação estrutural, os limites disso, a questão da abolição do Estado, né, que aparece em algumas discussões do Marx, em particular quando ele está falando também lá da comuna, tem umas análises da comuna, aparece essa discussão da abolição do Estado, né, o que isso quer dizer, porque, claro, isso dialoga com o desenvolvimentismo está querendo tomar o Estado, ocupar o Estado e implementar um conjunto de reformas que vão apontar para um processo de aceleração da luta de classes rumo a uma transição, né? Estou pegando aqui o desenvolvimentismo mais radicalizado, vamos dizer assim, né? Tá. Então, aí é um texto teórico, né? Mas eu vou tentar sempre fazendo algumas ligações, mediações históricas ali. Daí, para o final do texto, né, e eu vou ser sincero, eu vou falar isso, vou encerrar e já gostaria de abrir para a gente conversar, porque talvez já tenhamos aqui muita coisa para conversar, né? De maneira, assim, mais conclusiva, né, nessa revisão que eu vou fazer ali do Marx sobre a questão da transição, algumas coisas vão ficar claras, assim, pelo menos para mim, aí influenciado pela leitura do Richard Hunt também. Aqui, deixa eu mostrar aqui no texto, né? Quando o Marx está falando... cadê aqui? Deixa eu pegar aqui, especificamente aqui no final. Quando ele fala da questão da burocracia, né? Em particular, ali ele comentando na comuna, né? A questão da possibilidade de revogar os mandatos, a possibilidade de não existir uma burocracia, vamos dizer assim, profissional, uma burocracia que, vamos dizer assim, expressa um certo lugar de classe também, né? A abolição dessas instituições, pelo menos o Richard Hunt vai argumentar, no Marx não implicava necessariamente a abolição, por exemplo, de uma estrutura de separação de poderes, né? Então, uma sociedade de novo tipo, evidentemente que ela, partindo da sociedade, do estágio mais avançado dessa sociedade existente, ela vai avançar sobre isso, abolindo certos elementos, esse da
não profissional, da profissionalização da burocracia, né? Da elegibilidade dos cargos e da possibilidade de revogar permanentemente, né? Mas a separação de poderes, por exemplo, não. Então, tem certos elementos que conservariam, né? Mas o ponto central que me parece emergir dessa revisão aí que eu fui fazendo desse texto do Marx, mediado aí pelo Richard Hunt, é que um processo revolucionário e aquilo que chega no conceito de ditadura do proletariado está associado com uma destituição do poder burguês e uma instituição do poder revolucionário, e que vai, a partir daí, comandar o próprio desenvolvimento das forças produtivas, né? Isso, evidentemente, numa sociedade capitalista, comandar a acumulação de capital, né? Então, um processo revolucionário, para Marx, não implica exatamente a abolição e a automaticidade do socialismo, mas um processo de construção, né? No qual a diferença se dá justamente pelo comando político desse processo, né? Quem comanda é a classe trabalhadora. Por isso, e aí eu vou encaminhar para o meu finalmente, porque eu falo lá do modo de produção associado, que seriam, digamos, as tendências do desenvolvimento das forças produtivas e tal, né? Mas isso pode ser que a gente converse especificamente depois, mas eu queria resumir aqui em 2 pontos do porquê me parece que o desenvolvimentismo e o marxismo são, eu chamaria, incompatíveis, ainda que haja semelhanças, e haja semelhanças importantes. Tanto o desenvolvimentismo quanto o marxismo aspiram uma transformação estrutural, né? Tanto o desenvolvimentismo e o marxismo aspiram uma articulação de teoria e prática, né? Tem uma teoria do desenvolvimento por trás das formulações desenvolvimentistas, né? Por trás desse núcleo conceitual que o Fonseca vai perceber, tem lá uma intencionalidade industrializante, tem a nação como um projeto e tem a indústria como, digamos, o meio para alcançar esse projeto, né? Então, assim como o marxismo também tem, vamos dizer, essa intencionalidade. Mas aí o conteúdo dessa intencionalidade é muito distinto, né? O conteúdo da intencionalidade desenvolvimentista é um conteúdo de expandir e desenvolver as relações capitalistas de produção, sem conceber um horizonte do qual algo de novo tipo possa emergir, né? Nas versões mais radicalizadas aparece até não, pode ser que no futuro, né, seja possível construir o socialismo, mas hoje não dá. Hoje o que dá é para conseguir um benefício de prestação continuada. Hoje o que dá é conseguir uma política de inclusão aqui, uma política social acolá, individual, é isso que dá, e quanto mais a gente fazer isso, mais a gente vai estar empoderando a classe trabalhadora. Tem uma visão que vai nessa linha, e me parece que isso é antagônico ao marxismo, no sentido de que digamos, a orientação marxista está voltada para construir não apenas interpretar, mas transformar a realidade. E é transformar num sentido socialista. Então tem uma clareza bem distinta com o horizonte utópico do desenvolvimentismo, me parece, né? E por mais que possam existir dentro do pensamento desenvolvimentista aquelas figuras que falam de um trabalhismo revolucionário, um desenvolvimentismo revolucionário, ou marxista, alguma coisa assim, a realidade dos fatos é que o poder burguês nunca é o horizonte de substituição do desenvolvimentismo. Pelo contrário, é talvez um poder burguês de rosto humano, é um poder burguês, vamos dizer assim, que perceba a importância da demanda efetiva via crescimento dos salários, né? Então esse é o primeiro ponto, né? O desenvolvimentismo tem como limite a democracia liberal, né? E o marxismo é revolucionário. E aí eu coloquei no texto, no final, uma citação que isso eu descobri depois de 2015, mas que me pareceu muito pertinente, que é o discurso do Roberto Simonsen. O Roberto Simonsen foi um dos principais desenvolvimentistas brasileiros, não apenas
da formulação teórica, mas ele foi senador no Brasil. E ele foi senador no Brasil na época em que estava em discussão a cassação do Partido Comunista, seção brasileira da Internacional Comunista na época, em 46, 47. E esse discurso dele está no livro um livro dele, mas organizado pelo Edgar Carone, que chama Evolução Industrial do Brasil e Outros Estudos. Né? É um livro até de fácil acesso de encontrar. E nesse discurso, está lá no final desse livro, ele faz uma defesa pela cassação do Partido Comunista Brasileiro, em 1947, sob quais argumentos? O argumento dele é que o comunismo e a democracia são inconciliáveis. Ele usa essa expressão, inconciliáveis. Né? Então, eu acho que isso não é por acaso, não é ele que está com falsa consciência, ele como industrial e liderança política da burguesia brasileira na década de 40. Não é ele que expressa uma falsa consciência, mas é justamente o limite do próprio desenvolvimentismo, né? Como, vamos dizer assim, uma filosofia da praxis da transformação brasileira. Então, o segundo ponto, e esse ponto ainda não está no artigo, mas é o que eu gostaria de colocar. Né? O desenvolvimentismo, historicamente, acirra a luta de classes no Brasil, sem instrumentalizar a classe trabalhadora para a disputa do poder frente à crise. Isso aconteceu lá em 64. Isso aconteceu também na queda da Dilma em 2015, 2016. Hoje nós já temos várias medidas de cálculo sobre a evolução da taxa de lucro nesse período, e a gente já tem bastante evidências por metodologias várias, né? Tem os textos lá do Marchetti, o Alessandro Miebar e o Morrone, Raquel e eu temos trabalhado uma pesquisa, temos formulado bases empíricas, o Oreiro tem calculado lá da maneira dele, e todo mundo está vendo que teve uma pressão nos lucros ali entre 2010 e 2015, em particular 2013 e 2015. Essa política de valorização do salário mínimo como horizonte de empoderamento da classe trabalhadora é muito legal e muito bacana, mas isso é cutucar a onça com vara curta, é cutucar a onça e não saber o que fazer quando essa onça vier para cima, porque a onça vai vir para cima. A queda na taxa de lucro, a burguesia não vai ver isso ficar parada, ela vai agir. Né? Então, e o desenvolvimentismo estava no comando ali, naquele momento. Né? Era um neodesenvolvimentismo, alguma coisa assim, né? Podemos discutir. Então, duas vezes, historicamente, o desenvolvimentismo atiça a luta de classes, não instrumentaliza a classe trabalhadora e recuamos em vários avanços importantes, né? Como, por exemplo, a questão das universidades hoje, extremamente sucateadas, né? Como também várias questões ligadas à Petrobras, entre outros aspectos. Bom, é um pouco isso. Eu agradeço aí vocês me escutarem e acho que gostaria de colocar para a gente conversar a respeito, porque tem algumas afirmações fortes, mas tem também uma disposição para o diálogo. É isso. Bom, a gente vai fazer as vezes aqui de só, de certa maneira, abrir para as perguntas, assim, né? Para que cada pessoa que tiver vontade de fazer algum comentário, conversar com o texto especificamente, conversar com a apresentação do Léo aqui, que vá se colocando na fila aqui para perguntar, para falar, né? Vejo que a Lourdinha tá querendo pegar a palavra, então eu já vou passar, eu ia perguntar alguma coisa, mas já vou passar e depois eu entro na fila. Comentário grande, mas é um comentário. Olha só, Léo, eu acho que sua visão é a visão majoritária dentro do marxismo, sem dúvida nenhuma. E você tem muitas razões, sem dúvida, na sua preocupação. Então, eu não sei se eu vou conseguir abordar tudo, e provavelmente não, e por isso eu escolhi dizer a você o seguinte: quando é que eu comecei a pensar sobre isso? Foi bem antes
de reaparecer o desenvolvimentismo, porque foi quando eu estava trabalhando com o Estado. Eu estava tentando fazer uma resenha sobre Estado, não me lembro bem porquê, mas acabei fazendo essa resenha sobre Estado, e você sabe que a gente tem debates sobre Estado que vão e voltam do ponto de vista marxista. E, né, ao fazer essa resenha, 3 coisas me influenciaram muito na minha posição defendendo o desenvolvimentismo social contra o neoliberalismo. Não era a favor do marxismo, era contra o neoliberalismo e como passagem para qualquer coisa que se quisesse fazer melhor do que o capitalismo, inclusive o socialismo. Veja por quê. As 3 coisas foram as seguintes. Primeiro, um debate nos anos 70, acirrado como todo debate sobre Estado, que foi organizado pela Left Review, New Left Review. Depois, um livro do Carlos Nelson Coutinho, que foi o último livro dele, depois ele morreu, que se chama De Rousseau a Gramsci, e um panfleto, eu li como panfleto, que foi escrito em 79, depois foi publicado pela Pluto em 80, e eu descobri bem recentemente, que foi republicado pela Amazon em 21. É um panfleto que se chama Dentro e Contra o Estado. Por que essas 3 coisas me ajudaram, para você poder entender o que eu vou lhe dizer no final? A New Left Review, o texto da New Left Review contribuiu, porque ele foi publicado depois, ele foi realizado antes do debate, e ele foi publicado nos anos 70, com um pós-escrito, cuja data é depois dos primeiros momentos da Thatcher, na Inglaterra. Todo o debate tinha sua posição muito majoritariamente. Eu não me lembro bem dos detalhes, mas eu acho que eram todos com a sua visão. E o pós-escrito é curiosíssimo, porque ele chama a atenção do seguinte: eles tinham batido em todas as políticas keynesianas, inclusive dizendo que as políticas keynesianas tinham o poder de enfraquecer a luta entre os trabalhadores e os capitalistas, e era isso que eles diziam que eram contra as políticas keynesianas. Aí, quando chega nesse debate, no pós-escrito, eles dizem assim, pelo menos, olha só, é exatamente isso que me tocou fundo, pelo menos, com essas políticas keynesianas, era possível organizar a classe trabalhadora. Depois da precarização que a Thatcher colocou com as políticas dela, todo trabalhador está a fim de arranjar um emprego, arranjar salário para levar para casa e não quer saber de coisa nenhuma. Eles não falavam assim, eu estou caricaturando o tom, porque não me lembro mais como é e não consigo me lembrar das frases. Mas era sempre assim, a precarização que tinha havido com os trabalhadores, com o neoliberalismo, tinha impedido qualquer começo de organização. Isso foi o primeiro. Aí vem o livro do Carlos Nelson Coutinho, que é uma beleza de livro. Ele fala sobre Rousseau, Hegel, Marx e Gramsci, e ele faz isso seguindo 2 principais fios condutores. Ele localiza em cada um a busca, como tratar a busca pelo interesse comum, e, por outro lado, a democracia. Esses são os 2 fios condutores maiores dele. E primeiro, o livro é muito bonito, é muito bom de ler, cheio, coalhado de citações justificando, e o que mais me tocou talvez pelo que eu estivesse fazendo na ocasião, não me lembro mais, mas é que ele concluía
que a coisa mais importante que ele concluía, na minha opinião, é que nem o interesse comum, nem a democracia pode ser construída em condições adversas para os trabalhadores. Concluía isso com base em toda a literatura que ele tinha utilizado, extremamente bem articulado. Terceiro, nesse documento, como o próprio título diz, a ideia é usar a política pública para produzir políticas que sejam mais favoráveis à melhor inserção do trabalhador na relação capital-trabalho, permitindo que ele não só se organizasse melhor, como, além disso, ele se preparasse para a transformação da sociedade. Agora, deixe eu lhe dizer por que esse artigo em particular, esse panfleto, me interessou mais. É porque, no debate com o Estado, tinham duas pessoas que eu até hoje admiro profundamente, do ponto de vista como intelectuais, que têm exatamente a sua posição, e eu não tinha essa posição. As duas pessoas são Holloway e Bonefeld. Eles têm análises interessantíssimas sobre valor e dinheiro, que eram a minha área, e eles têm análises sobre Estado duras, extremamente pertinentes, como você mencionou, mas o que eu gostava muito das conclusões que eles tiravam era o seguinte: a mudança para o socialismo precisa fazer com que as políticas ou a forma de agir façam duas coisas. Eles falavam em outras, mas essas duas eu acho que eles tinham inteira razão. Primeiro, as políticas não podem ser desenhadas pensando em indivíduos, mas elas precisam ser desenhadas pensando em classes. A segunda as políticas precisam garantir que haja um ganho no sentido cooperativo e não no sentido concorrencial, como é no caso do capitalismo. Essas duas coisas podem ser usadas na defesa. Então, quando eu via quando eu li o panfleto In and Against the State, a ideia é conceber políticas desenvolvimentistas que tenham essas duas características. É um tipo de desenvolvimento diferente. Não é desenvolvimentismo no sentido de Roberto Simonsen, jamais, muito menos de Roberto Campos, que também era desenvolvimentista. A gente tem vários tipos de desenvolvimentismo. Mas se você usa política pública, claro que você vai lutar contra, mas dentro do Estado, para usar o aparelho do Estado para lhe ajudar nessas coisas. Era um pouco por aí a percepção de que é possível você usar mudando e destruindo o Estado capitalista e usando as políticas como fortalecedoras da inserção do trabalhador na relação capital-trabalho. Isso é fácil? Não é fácil. Agora, por que vale a pena escolher o desenvolvimentismo do que o neoliberalismo? Porque o neoliberalismo, gente, é absolutamente destruidor do trabalhador. Ele é destruidor, ele conseguiu fragilizar enormemente a posição do trabalhador na relação capital-trabalho, seja com a flexibilização do trabalho, seja com o aumento do emprego, do desemprego, a redução do salário, as políticas de austeridade, tudo pune o trabalhador. Então, hoje você tem um trabalhador desorganizado e, mais do que desorganizado, precarizado, buscando qualquer coisa que seja para se garantir na vida, e o que dá no individualismo atroz, e qualquer possibilidade de coletivo é descartada de início do pensamento de grande parte da massa trabalhadora. Então, eu não as condições adversas que o Carlos Nelson temiam, me parece, elas foram exageradíssimas com o neoliberalismo. Então, é isso que me faz optar por uma política desenvolvimentista
não com uma política desenvolvimentista no lugar do socialismo, mas como forma de fortalecer a inserção social do trabalhador e permitir que ele se organize melhor e se prepare melhor no processo de transformar a sociedade, que a gente sabe que leva muito tempo e que exige muito. Nesse sentido, eu gostei muito da parte final do seu trabalho, porque na parte final do seu trabalho, quando você vai falar das políticas, quando você vai refletir sobre as alternativas do movimento de produção associado, é exatamente isso que você pode, e, na verdade, eu acho que deve, aproveitar o que você tem de luta de classes no seio do Estado, e você tem, e isso eu acho que Poulantzas foi muito feliz ao descrever, para construir essas coisas. É luta, mas é luta com alguns ganhos maiores do que a gente tem no neoliberalismo. É um pouco essa ideia. Então, inclusive, as propostas do Holloway, o desenvolvimento do cooperativismo ao invés da competição, da visão de classe ao invés de visão do indivíduo, e, sobretudo, a ampliar a possibilidade de você criar o sujeito coletivo ou criar os movimentos produtivos associados, sobre os quais o próprio Marx falava. Entendeu? Acho que dá. Eu não sei se consegue fazer isso com facilidade, acho que não, com políticas de desenvolvimento, mas certamente mais do que com o neoliberalismo, que simplesmente destrói o trabalhador, na minha opinião, e destrói qualquer pensar coletivo. Por último, a frase que me sustenta de Marx é uma frase que eu acho que até eu citei num desses trabalhos, que você deve ter lido. Ninguém constrói, um modo de produção não transita para outro se você não tiver as condições materiais para ele já inscritas no modo que passou. Porque você não vai implodir o capitalismo e, no dia seguinte, começar um homem novo com o socialismo. Isso tem que ser construído no capitalismo. E, se é no capitalismo, eu preciso que seja com políticas desenvolvimentistas do que com políticas neoliberais, simplesmente porque eu acho que o trabalhador fica melhor inserido no processo do que nas condições adversas do neoliberalismo. Obrigada. Bom, não sei se a gente reúne mais algumas perguntas aqui, Léo, mais alguns comentários antes de tu responder, o que tu prefere? Ué, já que ninguém se manifestou, eu vou dialogar aqui com a Lourdinha, né? O Paul ali também se manifestou. Vamos fazer assim, então. Vou falar aqui com a Lourdinha, depois já o Paul emenda, assim, acho que já para dar uma dinamicidade. Nossa, muito bom te ouvir, porque uma coisa é a gente ler o texto, né? E aí a gente interpreta, e aí quando a gente entende o porquê que aquele autor fez aquele texto, as coisas esclarecem, né? Tem todo um debate, e em particular um debate que diz respeito ao neoliberalismo, né? Se eu entendi bem. Eu acho que te ouvir me faz pensar bastante sobre isso, né? Me faz pensar bastante sobre o que nos resta contra o neoliberalismo, né? Me parece que você coloca o desenvolvimentismo como essa aposta, né? Esse horizonte. Não é nenhuma aposta porque temos experiências históricas, né, sobre isso, né? E em particular, a questão de disputar o Estado, né, da luta de classes no seio do Estado. Eu vou tentar pegar seu comentário sobre a sugestão de desenvolver melhor ali aquela coisa do modo de produção associado, porque eu acho que aí vai ficar um fechamento mais interessante, né, mais programático a respeito. Mas aí vou levantar um ponto aqui, talvez muito polêmico, mas a questão do neoliberalismo, da alternativa ao neoliberalismo, né, eu acho que existem
algumas, né, do ponto de vista da sociedade hoje, né? A China, hoje, ela emerge como, o socialismo com características chinesas emerge como uma aparente alternativa ao neoliberalismo. Claro, para a China. Talvez para o Vietnã, que tem um modelo mais ou menos parecido, a Revolução Islâmica no Irã aparece também como uma alternativa ao neoliberalismo. A Revolução Bolivariana na Venezuela também aparece como uma alternativa ao neoliberalismo. Tem várias, tem aí os movimentos também mais autonomistas, eu até cito alguns ali no texto, né, que também aparecem como alternativas. Me parece que hoje existem algumas alternativas. Eu me questiono se, para levarmos a sério a ideia de transformação estrutural da sociedade brasileira, para superação do subdesenvolvimento, eu me questiono se o desenvolvimentismo tem essa capacidade, né? Esse potencial todo. Mas eu acho que talvez, né, como um horizonte de organização, tenha sua valia para no enfrentamento ao neoliberalismo, como você colocou. Mas é isso. Aí eu fecho. E muito obrigado pelo comentário. Fico muito contente aí de ouvi-la, até porque o texto dialoga diretamente com você. Obrigada a você pela possibilidade. Vamos lá, Pô. Toca a mim? Pode escutar? Tá bom. Bom, infelizmente não cheguei a ler tudo o texto, mas escutando os pontos chaves, eu acho que há muitos pontos e debates dentro de esse trabalho, não? Porque uma coisa, como eu estava falando, Maria Lourdes, o tema de neoliberalismo versus desenvolvimentismo. Esse é muito importante, eu trabalhei bastante olhando todos os processos de ICE, não? De industrialização por substituição de importações. Também, por minha idade, eu morava em época keynesiana, não como a maioria de estudantes hoje. É bem diferente. Mesmo nos Estados Unidos, cada país é diferente. Uma ditadura é diferente. Mas o keynesiano, se olha como escreveram mesmo capitalistas de Pacto Andino, parece meio surdos. Então, é uma coisa a distinguir. Por outro lado, há a grande diferença entre o desenvolvimentismo e o novo desenvolvimentismo. O que falou Bresser, perdão, desculpa, eu sei que é uma estrela, é muito ilusão ou ingênuo e não reconheceu, tratando de acomodar neoliberais, não reconheceu os fundamentais vantagens do desenvolvimentismo. Por outro lado, sem dúvidas, o desenvolvimentismo não é um caminho ao socialismo. Eu vejo muito mais uma tentativa a conseguir uma maior independência a respeito da dominância do centro e o circuito de acumulação do centro pelos países da periferia. Entendeu? Mas, sem dúvida, o que falou Maria Lourdes, a flexibilização do trabalho é fundamental do neoliberalismo. Fundamental. E não começou aí, porque pode ter uma revolução cidadã. Começou com livre comércio, ou eliminar os aranceles, o tema de privatizações, etc. E, ao final, em quase todos os países, chegou a flexibilização do trabalho. E isso é bem ruim pelo mundo. E desculpa, Leonardo, para mim, China não é em caminho ao socialismo, é bem capitalista e bem neoliberal. Há um muito bom texto de Harvey comparando China no processo neoliberal com seus rasgos ou características bem chineses, diferente. Mas, se fosse um trabalhador, não vou escorrer a China para nada. Desculpa, não é uma coisa contra os chineses.
Na verdade, estou feliz com Trump, que China existe para balancear o idiotice dele. Mas eu acho o seguinte, quando pensamos indo ao socialismo, essa transição, bom, demorando muito mais que às vezes pensamos, não? Mas tem que ver que passos são necessários para chegar à possibilidade a colocar de novo o tema do socialismo. O caso da Venezuela, para mim, com Chávez, estava fazendo um esforço nesse caminho. Com Maduro, já parou. Maduro já, perdão, ditadura. E eu não falo isso facilmente. Já temos uma nova ditadura aqui em Equador, mas é ditadura light, como disse. Mas eu acho muito importante distinguir entre o que Leonardo fala, as limitações do desenvolvimentismo, concentrando o anterior, com o caminho ao socialismo. É importante usar o Estado, mas é muito limitado, não? Mas o problema é porque o centro domina tanto que mesmo o Brasil, que é um dos países com mais êxito do subdesenvolvimentismo, mas menos os trabalhadores. A Argentina tinha mais avanço de trabalhadores comparado com o Brasil, não? Mas isso tem que ver com diferentes aspectos. Agora voltou. Ok? Voltou. Algum agente de Milei cortou meu discurso. Não, não, mas Perón tem tantas coisas contraditórias, não? Mas, por um lado, ele fez o maior aumento do salário real na América Latina em sua história. Fez muitas coisas bem ruins, tá? Mas esse fica como um fator relevante. Mas voltando ao Brasil, eu acho a capacidade com ICE no Brasil é relevante. Mas um tema que trabalhei, tem um livro, o processo de desindustrialização e a reprimarização do Brasil eliminava muito desses avanços e potencial independência em relação do centro. Eu conheço bem, morando na Amazônia, e obrigado ao concurso, vou voltar à Amazônia de novo. Mas isso é uma coisa bem relevante, aprender quais são os avanços positivos, mesmo reconhecendo todas as limitações desse desenvolvimentismo. Aí isso é o desafio para nós, marxistas, pensar como pode ser outros caminhos. E para mim, o Mercosul, o Unasul, mais forte e não parece pronto, é um grande passo necessário para pensar em uma transição maior como indo ao socialismo. Mas, então, há duas coisas distintas. Eu estou de acordo com Leonardo, o desenvolvimentismo não corresponde aos conceitos marxistas ou de Marx ou socialismo, mas a história concreta específica. Isso não estava analisando Marx. Não existia a palavra terceiro mundo nessa época. Ele estava com a convicção de países um pouco atrasados para repetir o mesmo, como Estados Unidos repetiu a Grã-Bretanha, a Alemanha repetiu também, mas não antecipou a divisão que temos desde mais que 100 anos. Não? E essa é, para mim, uma grande limitação a pensar em o grande potencial de desenvolvimentismo. Mas, de toda maneira, eu acho fundamental a distinguir entre desenvolvimentismo e neoliberalismo. E o neoliberalismo já temos 40 anos, em países como Uruguai, Chile, Argentina, 50 anos. E então, esse impactou
fortíssimo o potencial mesmo de países de periferia. Então, isso é uma coisa que, pensando no projeto político, me parece, parando com o neoliberalismo, é necessário em os passos necessários à transição ao socialismo. Mas, sem dúvida, desculpa falar tanto e espero que foi entendível. Acho que vamos avançar, porque eu estou anotando aqui algumas coisas, aí depois eu posso tentar dialogar com elas. Então, vamos seguir. Tem mais que 2 pessoas inscritas, né? Então, acho que já podia. Quer começar, Pedro? Pode ser, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Só alguns comentários mesmo para tentar auxiliar o camarada Léo que nós queremos ficar. Está dando um piada no seu fone. Sim? Agora melhorou. Maravilha. Então, só algumas discussões mesmo para ajudar aqui o camarada Léo, né, nessas reflexões aí e calibrar aí melhor as premissas, hipóteses e teorias do artigo, né? Eu acho que nessa discussão sobre desenvolvimentismo, né, como uma alternativa, talvez ao neoliberalismo, né, eu compartilho aqui com vocês, na verdade, uma impressão de que quanto mais o desenvolvimentismo, que é um escopo ali, uma corrente de pensamento, né, brilhante, com muitas contribuições aí prestadas ao pensamento econômico brasileiro, latino-americano, enfim, né, mas quanto mais a gente tem se aproximado, né, no século XXI, né, desse campo mais da política institucional, né, do pragmatismo aí da tal realpolitik, como o pessoal chama, né, o desenvolvimentismo brasileiro, né, assume algumas notas que eu penso serem particularmente conservadoras, tá? Não digo conservador aqui no sentido do Olavo de Carvalho, esse tipo de coisa, né, mas de preservar uma ordem social, né, apesar do discurso emancipatório e de uma ruptura de longo prazo, mas de preservação ali de uma estrutura social que eu julgo que a gente quer combater, na verdade. Tá? Eu não sei em que medida esse projeto desenvolvimentista, ou pelo menos os projetos de orientação desenvolvimentista que se apresentam aí no horizonte da política institucional, eles não representariam, na verdade, um rearranjo interno ali na coalizão de forças entre as frações da burguesia, né? Talvez ali dando um pouco mais de proeminência a alguns setores industriais, enfrentando um pouco mais os desmandos aí da burguesia financeira, né? Mas eu penso que cada vez mais, inclusive, esses interesses se confundem, né? E por muitas vezes se confundiram. O Léo falou ali da época do impeachment da Dilma, né? Eu só lembro do Pato lá da Fiesp, né? Mas o fato é que hoje a gente tem, inclusive, uma burguesia que ela é cada vez mais, como um todo, financeirizada, né? O agro está financeirizado, parte da indústria está financeirizado, né? Então, nesse sentido, a agenda da Faria Lima, eu acho que talvez até esteja ganhando um pouco mais de força ali, né? Dentro dessa disputa ali interna, né? E nesse sentido, por isso que muitas vezes projetos como o do Ciro Gomes, assim, por exemplo, né, parecem estar em busca de uma espécie de burguesia progressista que nunca existiu, né? Uma espécie de elite do progresso que realmente goste, assim, se preocupe com o povo brasileiro, assim, ou com pelo menos a superação de uma condição desigual, né? Talvez importando ali uma elite chinesa, coreana, a gente conseguisse pelo menos um pouco mais de preocupação, porque eu acho que a nossa está entre as últimas ali do ranking, né? De minimamente conseguir olhar para a sociedade até com sentimento de nação mesmo, né? De pertencimento e de querer ver aquilo ali melhorar, né? É uma burguesia que sempre teve esse caráter bastante parasitário, né? E, bom, um outro comentário, na verdade, em paralelo, né? Eu diria muito, especificamente assim, mais pelo que eu vejo da discussão da galera mais da agenda do Bresser, né? Que eu penso ser uma agenda que necessariamente precisa abraçar esse componente aí da mediação social, né, através das políticas de transferência de renda, das políticas focalizadas ali de inclusão,
por se tratar de uma agenda que particularmente tem na balança de pagamentos, né, no setor externo, um componente central, né, e que por muitas vezes ali, né, pensa numa forma de inserção para dar competitividade tanto à indústria quanto às exportações, que trariam uma espécie de custo cambial, né, principalmente para a mesa do trabalhador brasileiro, né? Hoje a gente vê aí o nosso Banco Central, né, combatendo com uma política monetária contracionista uma inflação que não parece ser de demanda, né, parece ser muito mais de custo e que tem um componente cambial aí muito forte, né? Em alguma medida, a agenda desenvolvimentista ali do Bresser não se preocupa muito com essa noção do custo de câmbio, né, e dos impactos de uma moeda crescentemente desvalorizada, né, ou continuamente desvalorizada, na realidade ali do trabalhador, né? Parece prometer ali não falar muito do impacto do curto prazo para prometer um horizonte ali de uma melhoria nas condições de produção e reprodução social do país, né? Então tem esse outro elemento que me chamou a atenção aqui na nossa discussão, vou comentando aqui de forma bem aberta, tá? Não é exatamente um contraponto crítico a nenhum dos argumentos aí apresentados, são mais raciocínios aqui que me vieram, reflexões aqui, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar para debater também. Vou ficar com a câmera fechada, porque eu estou na internet aqui do celular consumindo pacote de dados, tá? Estou com Wi-Fi ruim aqui no centro de Porto Alegre, mas sempre um prazer vê-los, tá? Deixo aí a posição para o debate. Então, depois só um comentário rápido antes de passar a palavra para o Padial. Não sei se Léo quer ir juntando os comentários aqui, acho que melhor, né? Eu só queria fazer um comentário rápido, Léo, puxando o teu texto aqui. Na verdade, são duas coisas diferentes, mas elas, na verdade, se encaminham para o mesmo comentário, na mesma unidade aqui. Em primeiro lugar, assim, no início do teu texto, quando tu está falando de uma metodologia ali, sabe, tem uma pequena seção, assim, que tu tenta explicar qual é a metodologia que tu vai adotar no teu artigo. Eu te confesso que essa seção, eu sei que a gente quer discutir aqui relação entre desenvolvimentismo e marxismo, mas essa seção me chamou muita atenção, assim, no sentido, para ser bem sincero, um pouco negativo. No sentido, assim, de que parece que tu tá pedindo desculpas para o leitor para o fato de que tu vai usar conceitos, né, vai usar ferramentas conceituais para tratar aqui de uma certa relação de coisas, né, desenvolvimentismo e marxismo. Né? Eu acho que, eu peço desculpa se não era isso que tu queria falar, mas fica com uma impressão que tu está quase pedindo licença, assim, deixa eu usar uns conceitos aqui para analisar essa relação. Eu acho que não precisa fazer isso. O conceito de desenvolvimentismo, claramente, todos os conceitos que tu retoma, já são conceitos que, digamos assim, tentam reunir, vamos dizer assim, manifestações concretas desse fenômeno. Né? Então, ele não está descolado da realidade, não está pegando um conceito completamente descolado, agora eu vou aplicar isso aqui na realidade e vou achar uma coisa absurda. O conceito de desenvolvimentismo ele já tem essa característica de ser, digamos assim, querendo evitar chamar de síntese de múltiplas determinações, mas ele já é, digamos assim, né, essa tentativa aqui de capturar certas manifestações concretas desse fenômeno, tá? Isso, em primeiro lugar, assim, eu confesso que assim, eu sugeriria uma reformulação dessa parte inicial ali, da metodologia. Mas não é só por causa de uma questão formal aqui, assim, nossa, pensa como tu vai falar outra coisa de metodologia, não é por isso. É porque, assim, ao contrário do que eu acho que a ênfase da conversa foi aqui, eu acho que talvez valeria também no teu texto, em algum momento, tu problematizar um pouco também a noção de desenvolvimentismo, né? Percebe que tu sempre foi por outro lado, tu pegou uma noção pronta, e eu entendo ali, né, eu acho que já tem um debate muito bem feito, acho que não seria nem o caso, assim, não é o caso de tu fazer um artigo que tu vai ficar tentando recriar um novo conceito de desenvolvimentismo, não é isso, né? Mas não sei se tu concorda comigo que tu pegou uma noção pronta, essa noção de desenvolvimentismo está pronta, e agora eu vou ver se aqui tem a ver ou não com o marxismo. Talvez, considerando que o desenvolvimentismo é uma coisa assim que tem manifestações múltiplas, talvez daria para olhar justamente essa concretude aí das manifestações
e ver se nessa concretude das manifestações das políticas desenvolvimentistas a gente não encontra algumas coisas que sejam surpreendentes. Eu já conversei isso contigo, por isso que eu não quero me estender muito aqui, mas eu acho que uma das facetas, assim, até também, em outro momento, até cheguei a conversar isso um pouco com a professora Lourdinha, né? Eu acho que uma das manifestações do desenvolvimentismo, assim, pelo menos quando a gente olha o período getulista ali e tal, eu acho que tem um pouco a ver com o que eu, assim, para resumir a ópera aqui, chamaria assim, de uma certa articulação dos departamentos de produção, né? Um processo de industrialização que conseguiu articular departamentos de produção. Se a gente pensa que isso pode ser uma manifestação possível de desenvolvimentismo, opa, aí a relação com o marxismo eu já acho que ela mudou um pouquinho. Eu não acho que ela é tão... Na verdade, aí ganha mais força uma coisa que tu fala lá também no teu texto, na página, se eu não estou enganado aqui, página 14, da importância do comando político, né, dessas políticas econômicas. Se a gente pensa, então, uma manifestação possível de desenvolvimentismo como articulação entre departamentos de produção, tal como a gente poderia, mais ou menos, assim, grosso modo, associar aqui ao período getulista, bom, talvez ali o que faltou foi essa parte do comando, então, né, eu quero dizer assim que a coisa pode ser um pouco mais complexa, sabe? Tu pode, eu acho que tu dá umas brechas, tu tem umas pistas ali no teu texto que tu pode puxar, tem uns fios que tu ainda pode puxar e tornar talvez o debate ainda mais complexo, para além disso que a Ludinha trouxe aqui, que eu acho que é muito rico, né, de mostrar que essa tentativa de relacionar o marxismo tem a ver com um debate com o neoliberalismo, mas talvez se a gente repensar um pouco também as formas concretas de manifestação do desenvolvimentismo, talvez até essa relação com o marxismo também se renove, ou a gente possa repensar os termos dela. Enfim, era mais ou menos isso. Passo a palavra para o Cadiel. Não sei se o Léo quer comentar antes também, o que veio antes. Eu já sigo. Não, pode seguir. Manda ver, depois aí eu tento fazer um comentário geral. Maravilha. Eu não consegui ler seu texto todo, Léo. Eu até comentei no privado para o Léo. E não sei se comentei no chat. Meu avô estava com alguns problemas de saúde, eu tive que correr para a cidade dele. Os últimos dias estão sendo bem atribulados. Eu fiquei pensando, Léo, talvez uma coisa interessante para envolver na reflexão seriam algumas passagens do Marx, pelo menos para problematizar a questão, enfim, para trazer outros elementos para a gente conseguir pensar por ângulos diferentes também. Acho que os colegas sabem que o Marx tem alguns textos sobre o List, o Friedrich List, que deu base à teoria desenvolvimentista. Em grande medida, ele pegou da situação francesa após a Revolução Francesa, Napoleão, diante do embargo continental, etc. Dizem que ele copiou muito daquilo, mas parte das teorias desenvolvimentistas tem um certo amparo no List. E o Marx, já em 45, mais ou menos concomitante à escrita das teses ad Feuerbach, ele escreve um texto sobre o List, que é um texto que ficou perdido até a década de 70. Estava, acho que, com o bisneto do Marx, uma coisa curiosa. Mas, enfim. E o Marx, já em 44, tinha esse interesse em escrever contra o List. Aí, em 45, ele escreve esse pequeno texto, e é um texto importante num certo desenvolvimento do que é chamado de marxismo, né, hoje. Então, é interessante pensar que pelo menos o que a gente chama de marxismo, muitas vezes, se desenvolveu num texto, não só nele, é evidente, mas também com a ajuda de um texto contra o List, ou contra uma certa teoria desenvolvimentista, em algum grau. E em 47, se eu não me engano, tem também um texto do Marx, lá do discurso sobre o livre comércio, né, sobre o livre câmbio. Talvez fosse bom também mobilizar na reflexão. E é um texto curioso, porque o Marx fala claramente contra o protecionismo em defesa do livre cambismo, né?
Já nos Grundrisse tem diversas passagens que são interessantes também. Eu tenho um textinho sobre isso, que o Marx está discutindo o que é uma obra pública, o que é privatização, né? E me parece que ele desenvolve essa ideia de que algo é público quando ainda não é rentável, né, para o capital. É público porque ou é um empreendimento muito caro, né, um capitalista sozinho não consegue dar conta daquilo, ele usa exemplo de ferrovias, por exemplo, tal. Então é preciso ter uma associação de capitalistas, então ou cai na mão de sociedades anônimas, né, ou cai na mão do Estado. Mas ele diz que quando está na mão do Estado, em geral, o trabalho é concreto, é trabalho útil, né? Não se dá. E ali o Marx já está fazendo a diferenciação de trabalho concreto e trabalho abstrato. Não se dá o caráter propriamente abstrato e de acúmulo de capital, lucro, etc. Claro, tem que problematizar essa questão do Estado. Aí tem que pensar outras passagens do capital, etc. Mas ele traz essa ideia e eu acho que é curioso ali, que a privatização é uma elevação. Ele usa em alemão o Übergehen, é uma elevação no sentido de uma coisa superior para o capital. Então ele vê o estatal como algo do capital e a privatização do estatal como uma elevação daquilo que já é da burguesia, digamos. Então você tem um rendimento, um empreendimento que é estatal, mas que ainda não dá lucro, é fundo perdido, mas que depois de um determinado processo aquilo começa a dar lucro, então cria as próprias condições para a sua privatização. Então eu acho que ali tem algumas reflexões interessantes do Marx sobre digamos, a coisa pública e a coisa privada, né? Como que ele via isso? Ele via a privatização como um desenvolvimento das forças produtivas, um resultado de um desenvolvimento das forças produtivas, ou que a sociedade atingiu o ponto em que ela pode, ele fala, colocar a relação do capital propriamente como relação do capital, superando essa relação de fundo perdido, né? Enfim, acho que são elementos que poderiam ser trazidos para refletir. Talvez ajude a pensar por que parte dos empreendimentos também públicos ou de desenvolvimento, né, no Brasil são também de figuras muito duvidosas, né? Às vezes, não todas, é evidente. Mas de, sei lá, muitos militares foram desenvolvimentistas no auge da ditadura, na violência, etc e tal. Ou o Maluf, quando a Sabesp não era lucrativa, era estatizada pelo Maluf, etc. Coisas assim, que eu acho que precisam ser consideradas também. Mas me vem à mente sempre o Lenin, né, nessas horas, chutando o balde aqui da discussão. Mas ele tinha essa preocupação, que era uma ótima preocupação, né? Pronto, nós tomamos o poder e agora nós vamos ser os mais reformistas de todos, né? Ou nós vamos ser os mais desenvolvimentistas de todos. Ele falava isso, né? Agora, depois da conquista do poder, nós nos damos o direito de ser os mais reformistas e desenvolvimentistas, né? E aí eu acho que parte do debate do desenvolvimentismo teria que ser pensado a partir daí também. O debate do Bukharin com o Preobrazhensky, né, na crise das tesouras, uma situação de um país que metade é camponês, então é atrasado, outra metade é, entre aspas, estatal. Então, como você vai criar um desenvolvimento do país numa condição dessa? Enfim, só estou falando isso porque dá para colocar o debate do desenvolvimento também sobre um outro escopo, com uma outra reflexão. Enfim. Bom, acho que eu não vi ninguém mais inscrito ali. Eu vou fazer algumas ponderações, porque eu agradeço até ouvi-los e vou tentar também mexer nesse texto, né? Como eu disse, essas sugestões aí, tanto do comentário que o Mark faz sobre List, quanto o texto sobre o e-commerce, com certeza são elementos que eu acho que dá para incorporar na discussão e vão melhorar. E
eu acho que também tem várias passagens ali que poderiam ser também pegadas de obras do Marx para iluminar mais isso, né? Eu vou dar uma revisada, né, nesses pontos, porque também faz um tempo que eu tinha visto, em particular, essa parte, né, e eu acho que merece uma atenção mesmo, para a versão ali final, que vai ser... Porque eu pretendo mandar esse artigo aí para o nosso número especial também, né? Agora, vou pegar o que o Paul, a Raquel colocaram, e quero... e também o Pedro, de certa maneira, levantou, né? E vou tentar trabalhar aqui algumas coisas num comentário mais conjunto, né? Porque eu acho que dialogam também com o que a Lourdinha colocou, né? E eu vou formular aqui num questionamento, né? Que eu acho que talvez o Paul também puxou esse questionamento, que diz respeito ao desenvolvimentismo como um horizonte utópico alternativo ao neoliberalismo, né? E aí isso casa com o que a Raquel falou sobre a questão da metodologia, né? Em particular porque, mas o que é esse desenvolvimentismo? O que é esse conceito? E porque aí isso implicaria a gente colocar o conceito de desenvolvimentismo no mesmo nível do conceito de neoliberalismo, né? Esse seria um passo. Talvez eu precisaria refletir melhor sobre isso, mas agora, de antemão, eu não sei se podemos falar nesse mesmo nível. Talvez sim, né? E aí, a questão, o desenvolvimentismo tem um horizonte utópico alternativo ao neoliberalismo? Eu acho que o comentário que o Pedro colocou sobre esses elementos conservadores, né, intrínsecos ao próprio desenvolvimentismo, e que acho que o Rafael também trouxe aqui quando ele fez algumas ponderações, são alguns pontos também para a gente considerar, né? Porque o desenvolvimentismo luta para construir uma nação, ou para concluir um projeto de nação, né? Talvez o Celso Furtado tenha essa formulação muito clara nele, né? Ele, quando ministro do João Goulart cai, né? Parece que é aquela construção interrompida, né? Eu acho que deve ser o nome que aparece de formulação da Sociedade do Furtado. Mas o que é essa nação que queria construir o desenvolvimentismo, ou que quer construir o desenvolvimentismo, né? Eu acho que esse é o questionamento que precisaríamos também aprofundar. Essa nação que o desenvolvimentismo quer construir hoje, não mais no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, mas hoje, com não apenas a Guerra Fria se transformando com o colapso da União Soviética, mas acendendo um elemento novo, que é a China, que é uma coisa nova no cenário, e mais do que ser nova, ela traz elementos que nos colocam a pensar sobre o que está acontecendo no mundo. Primeiro, é um desenvolvimento capitalista profundo, em pouquíssimo tempo, porém comandado por um partido comunista, que tem um comando sobre toda a estrutura da propriedade da China hoje, né? É muito diferente do que foi na época lá do trabalhismo do João Goulart, no auge da era Vargas, em que existiam sindicatos atrelados com o Estado, sindicatos pelegos e também uma série de movimentos no campo que, ora, reivindicavam o poder político, ora se associavam ao poder político de uma maneira tanto quanto dúbia. Isso na China não está posto, né? Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, né? Então, isso me parece antagônico ao neoliberalismo, né? Porque o neoliberalismo pressupõe a atomização individual, é o antipartido. Na verdade, o neoliberalismo é a negação dos partidos, né? A negação do partido como príncipe moderno, como vai colocar o Gramsci, né? Você te vira, né? São os técnicos e tal, né? Eu acho que, nesse sentido, o desenvolvimentismo ele pode se adaptar muito bem a essa concepção neoliberal, né? Eu acredito que nós aqui temos conhecimento de alguns economistas hoje presentes no governo Lula, economistas que até algum tempo antes de entrar no governo Lula reivindicavam o desenvolvimentismo de uma maneira radical, né? Eu me lembro, inclusive, ali em 2015, no auge desses movimentos golpistas que iriam culminar em 2016 e também na discussão sobre o teto de gastos em 2016, muitos desses desenvolvimentistas
participando de atividades para, olha, não precisamos de teto de gastos para organizar o orçamento e a economia brasileira. Hoje, esses mesmos desenvolvimentistas estão alinhados e operando o teto de gastos na sua versão reformulada, né? Então, eu acho que isso são sintomas pelos quais talvez o desenvolvimentismo como horizonte utópico tenha limites. E aí, eu pego esse questionamento sobre o desenvolvimentismo como horizonte utópico, alternativo ao neoliberalismo, se ele é, ora, se estamos falando em marxismo, se estamos falando em pensamento marxista, o marxismo, me parece, está associado com outro horizonte utópico, é o horizonte utópico comunista, né? Da qual a etapa socialista é parte desse processo, né? Então, por que precisamos hoje reivindicar o desenvolvimentismo contra o neoliberalismo, considerando que estão no mesmo nível como conceitualmente falando? Vamos assumir essa hipótese. Por que precisamos reivindicar isso se, como marxistas, nós temos já não só uma formulação crítica que aponte para um horizonte comunista, como também algumas experiências históricas que nos servem de lições, aprendizados, etc., né? Então, me parece que isso é um ponto importante, porque se almejamos transformar estruturalmente a sociedade brasileira, superar o subdesenvolvimento, me parece que essa alternativa ao neoliberalismo, ela pode também se aparecer com um formato meio pós-moderno, que é muito adequado ao próprio neoliberalismo, né? E aí eu coloco no sentido pós-moderno justamente por essa questão do partido, né? Que na concepção marxista ela sempre foi muito importante. Ela sempre foi, marxismo-leninismo, daí avançando, maoísmo, etc., e as suas várias variações, né? Então, eu penso assim, coloco alguns desses apontamentos, né? Justamente porque me parece um limitador do potencial crítico do marxismo a gente, vamos dizer assim, usar como uma ferramenta desenvolvimentista, né? Ou algo do tipo. Mas, sem dúvida, eu acredito que a disputa do Estado ela é fundamental, né? Mesmo numa concepção marxista, né? E aí, nesse sentido, eu acho que muitos dos autores, dos intelectuais desenvolvimentistas, podem se aproximar do marxismo, tem elementos semelhantes, né? Mas esses elementos semelhantes se afastam, me parece afastar justamente com a natureza desse horizonte utópico. Porque se a natureza desse horizonte utópico é meramente um desenvolvimento dessa sociedade burguesa adaptada às condições brasileiras, olha, eu acredito que nenhum modo de produção associado vai escapar a isso. E, na verdade, se a gente pega hoje como que está se estabelecendo esse modo de produção associado a partir das tecnologias de informação e comunicação que estão substituindo jornalistas, estão substituindo até advogados, tem certas defesas que hoje em dia você tem softwares que acabam já fazendo, né? Então, o que esse projeto desenvolvimentista que foi importante e necessário para a industrialização, não só brasileira, mas também latino-americana, em certa medida, hoje pode, vamos dizer assim, transformar no sentido progressista desse termo, desse horizonte, né? Eu tenho dificuldades de visualizar, né? E talvez o atual cenário dos desenvolvimentistas no governo Lula me parece bem pouco inspirador dessa confiança. Mas aí pode ser também que eu esteja misturando alhos com bugalhos, né? E eu acho que isso precisa ficar melhor. E aí, para fechar, porque eu vi que o Fernando também levantou a mão, passar ali para ele, a Raquel sugeriu, na parte da metodologia, vamos dizer assim, não pedir desculpa para falar dos conceitos, dos termos, né? Eu vou pensar sobre isso e acho que você tem um ponto. Na época eu estava tentando, talvez, me justificar mais do que necessaria justificar sobre alguma coisa que eu poderia falar, e talvez eu poderia reformular aquilo ali que está escrito como metodologia de uma maneira que conecta melhor as partes do texto. Eu vou tentar trabalhar nisso para a versão final. É isso. Acho que o Fernando de Jorge levantou a mão ali, né? Vou passar a palavra para ele. Bem, quando você fez um apanhado, acho que no capítulo 2, você fez um apanhado
tipos de desenvolvimentismo, faltava um, que é o desenvolvimentismo conservador. Quer dizer, faltou isso aí. Então, isso aí ajuda a precisar o conceito. Quer dizer, faltou isso aí. E uma outra ideia, é muito difícil você falar em desenvolvimentismo sem falar em nacionalismo. Até o desenvolvimentismo conservador levou em consideração o nacionalismo. E o nacionalismo se antepõe ao imperialismo. Mas, então, você tem conhecemos aqui na América Latina o nacionalismo revolucionário, quer dizer, que era desenvolvimentista, né? E foi de curta duração, mas teve. Então, e aqui no Brasil, um longo período de desenvolvimentismo conservador, e que se esbarrou em alguns limites também, né? Aí foi um desenvolvimentismo baseado no empréstimo de capital, né? Empréstimos estrangeiros, né? Às vezes você fala da taxa de juros, você fala do problema do câmbio, você fala do problema da renda, ou você também podia acrescentar o desenvolvimentismo conservador baseado em empréstimos de capitais externos, né, que depois gerou o problema da dívida. E não só aqui, mas em países latino-americanos e africanos. E depois um outro ponto, é que eu acho que, quando você falou em teoria e prática, faltou o fazer política, sabe? O fazer política. O fazer política você tem é muito conjuntural. Quer dizer, você está certo do ponto de vista estratégico, eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso, mas em aspectos táticos, você pode dar apoio. A Maria de Lourdes Molo falou isso, né? Quer dizer, do ponto de vista, se é um problema de aumento de renda, é ótimo, um aumento de renda, por que eu vou negar? No final, existe quando você fecha o artigo, parece que não há muito o que fazer. Eu acho que o fazer, que você fala da praxis, é muito importante que isso aí seja colocado, o fazer política. Você tem um objetivo estratégico, que você falou até utópico, você pode ter, mas você tem que fazer política. Então, faltou, do ponto de vista estratégico, você está certo, mas como é que eu faço política em relação, por exemplo, ao problema do desenvolvimentismo ou no combate ao neoliberalismo? Eu tenho que fazer política. Eu não posso ser um negacionista. Eu tenho um ideal de luta de classe revolucionária, então tudo que não tiver nessa concepção, eu nego. Não é assim. Não é bem assim. Então, quando você fala de praxis, eu acho que tinha que ter alguma coisa sobre o fazer política. Mesmo admitindo o desenvolvimentismo, seja ele de que naipe for, tá bom? É isso que eu queria falar. Acho que o outro Fernando tinha levantado a mão ali também, né? Sim. Estão me ouvindo? Então, eu não cheguei a ler esse artigo, mas uma contribuição que eu posso dar para ti, até uma dica, é porque assim, eu não conheço muito todos os autores desenvolvimentistas, mas eu acho que se tu procura tentar fazer uma união entre esses autores, é procurar e ver se existe algum autor desenvolvimentista que ele realmente acredita na existência da mais-valia. Por que eu falo isso? Num vídeo do Marcelo Carcanholo, por exemplo, ele diz que o Keynes ele nega a todo custo a questão da mais-valia. Ele diz que o Keynes justifica através de outra questão, fenômeno do salário, certo? Por que eu falo isso? Porque, assim, pelo menos eu sou da área da filosofia, para não haver uma salada de fruta, digamos, metodológica, epistemológica, entendeu? Porque você, por exemplo, você vai estar trazendo um autor
desenvolvimentista para contribuir com o marxismo, mas esse autor, ao mesmo tempo, ele, por exemplo, nega a existência da mais-valia, digamos assim. Não sei se você está conseguindo me entender o que eu estou querendo dizer. Então, acho que é uma preocupação assim, que, no meu ver, tem que ser vista, assim, porque me parece, pessoal, que muitos desenvolvimentistas brasileiros, né, inclusive um que eu coloquei ali na caixa de mensagem, acredito que ela vai concordar comigo, assim, que hoje já está passando pano, né, para arcabouço fiscal, para teto de gastos e tudo mais, mas muitos desenvolvimentistas brasileiros, eles pegam do Marx aquilo que serve para eles, digamos assim. E pegam, e veja, eles justificam determinados conceitos, mesmo sabendo que aquele conceito não vai de acordo com a base epistemológica que eles acreditam, certo? Então, é tipo assim, é eu promover meu ateísmo e trazer base epistemológica do Santo Agostinho, sabe? Então, vira uma salada de fruta. E quando eu vejo isso, assim, eu acredito que não é assim, querer. Eu acho que porque eles sabem que são, digamos, bases epistemológicas diferentes, que um trabalha com a questão da mais-valia, o outro diz que a mais-valia, que a geração de riqueza, o lucro não tem nada a ver com trabalho abstrato como substância do valor, etc, etc, sabe? Então, digamos, cria uma salada de fruta muito grande, assim. Então, se tu quiser tentar fazer uma união, sei lá, tentar procurar algum autor desenvolvimentista beleza, que entenda que a mais-valia realmente exista, que o lucro vem da exploração do trabalho, etc, etc, etc. Pô, agradeço aí tanto ambos os Fernandos, né, que colocam algumas sugestões aqui que eu preciso ver como, mas eu vou incorporá-las no artigo porque eu acho que elas melhoram o argumento, né? Em particular, essa questão do desenvolvimentismo conservador e baseado em empréstimo estrangeiro, eu vou não na distinção ali, porque eu pego a distinção que a própria Lurdinha faz, mas eu vou acrescentar isso ao final, né? Nas considerações, na discussão final de encaminhamentos, que eu acho que cabe uma reflexão sobre isso, né? E aí, sobre a coisa do apoio tático, que o Fernando de Jorge comentou, eu vou juntar com o que o Fernando catarinense aqui, né, nos colocou, porque ele coloca um questionamento que eu vou incorporar em alguma medida, porque eu acho que precisaria fazer um mapeamento melhor. O desenvolvimentismo reconhece a teoria da mais-valia? E aí, eu acredito que esse apoio tático que o Fernando de Jorge mencionou, ele depende um pouco disso, de como o desenvolvimentismo responde à teoria da mais-valia. E eu acho que talvez esse é um ponto ainda em aberto que eu poderia tentar explorar melhor, tentar mapear melhor, e isso acho que ajudaria a fechar o artigo. Bem, eu confesso que eu não tenho resposta para isso, né? Eu estou colocando em termos de um questionamento, mas me parece que não muito, né? Eu chutaria, em particular, devido a essa formulação muito keynesiana do desenvolvimentismo, ou pelo menos de alguns grupos desenvolvimentistas, e que, na verdade, está muito preocupado com a teoria da demanda efetiva, né? Embora isso dialoga também com Marx em vários aspectos, mas também tem alguns entraves, alguns limites. Mas eu vou tentar desenvolver esse questionamento e eu acho que isso fecharia bem aí no texto. Obrigado pelos comentários todos aí. Bom, eu acho que, não sei se alguém quer mais levantar algum ponto aí, comentar alguma coisa. Pô, Escuta bem? Tá, sim, sim. só para quero confirmar, eu não estou defendendo o desenvolvimentismo a qualquer jeito. Eu vejo que
acho que temos alguns assuntos que tem que distinguir também os níveis de abstração, porque o desenvolvimentismo geral é uma palavra e com muitas diferentes definições, igual como a democracia. Supostamente, Estados Unidos é uma democracia. Bom, hoje mais que nunca não é democracia, mas em qualquer momento na história podemos criticar que não existia. Mas o mesmo conceito de comunismo, como China tem um partido comunista, pode chamar que estamos perseguindo o comunismo. Eu não acho, mas isso é outro tema. Eu acho o interessante de seu trabalho, Leonardo, é a discussão de como pensamos em transformação do Estado, indo a socialismo, não? Mudando o papel do classe na sociedade. Eu acho que, ainda que tinha vários falando desse tema, hoje em dia, em termos de política concreta, estamos lutando contra o fascismo, o autoritarismo de volta. Há coisas acontecendo no mundo que pensamos acabaram nos anos 30. E isso, para mim, é necessário resolver até que podemos ter uma discussão séria da transformação do Estado ao socialismo. Oxalá era factível hoje, mas eu não vejo isso assim. Pode ser eu sou um velho pessimista, mas eu acho importante reconhecer, pelo menos, não sei o que vai acontecer depois, dentro do neoliberalismo que domina o mundo atual, para mim, incluso a China, é a flexibilização do trabalho e a destruição dos direitos laborais no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, isso é fundamental para defender e avançar, a pôr na mesa de novo a discussão de direitos trabalhistas e classe na sociedade. Que vem depois é uma outra coisa, mas os governos como Lula, como Kirchner, como Correa, como vários outros, falando de desenvolvimentismo, esse novo desenvolvimentismo, primeiro é bem diferente do anterior. Por outro lado, não facilita o avanço da palavra geral de desenvolvimentismo, que não são as políticas. Esse é o conceito, que qualquer país deveria avançar. Mas a palavra chegou a ter uma coisa tão feia por o aspecto concreto, ou mesmo como democracia. Tanto se usa democracia, liberdade, e muitos políticos nada que ver, não como o Vance, dos Estados Unidos, pedindo aos europeus que precisa liberação de expressão, liberdade de expressão. Esse é absurdo, mas pensando, cada país tem que ver onde está. E nesse caso, não estou defendendo os atuais políticos. E nesse sentido, acho bom a pensar que precisa ter, que condições são necessárias para colocar suas sugestões, Léo, de pensar a transformação do Estado. O debate seria interessante, mas para o debate ser bem relevante, precisamos ter um nível de abstração mais concreto. E atualmente eu não vejo isso ocorrendo em geral. Isso não significa que não podemos debater, mas eu vejo esse um debate bem mais relevante quando tem avanços mesmo de reduzir o papel ou dominância do capital feroz. Bom, comentários tratando de ser lúcido, mas não sei se for. Enfim. Não, agradeço sim, até anotei aqui algumas coisas para pensar, são sempre relevante pensar
Valeu por compartilhar aí, pô. Bom, não sei se tem mais alguém com mais alguma questão, senão a gente talvez vai se encaminhando para encerrar. O que tu acha, Léo? Acho que sim, tá todo mundo já bem cansado, né? Acho que já é um momento. E aí depois a gente continua esse debate, né? Eu acho que a gente vai continuar. Eu pretendo mandar esse texto também para o número especial, e a gente continua a conversa aí também de outras maneiras. E aí, só para aproveitar aqui o embalo, né? Assim, a gente está fazendo essas conversas justamente para estimular as pessoas a escreverem para o número especial, né? Então, não deixem de, digamos, terminar de arrumar os textos aí, quem está escrevendo, né? Quem está pensando em mandar. O prazo final é dia 15 de junho. E o nosso próximo encontro aqui do seminário, salvo engano, é para o dia 6 de maio com o professor Pedro Fonseca, né? Com o texto dele sendo apresentado aqui também. Então, já fica o convite também para o nosso próximo encontro aqui. Certo, gente? Então, é isso. Valeu, Valeu, pessoal. muito obrigado pela participação. Até mais.